Bom dia! Como decidir salário e equity do seu primeiro executivo C-Level? Episódio 9 do Ciência Organizacional, onde a gente fala de método, ciência e nunca de achismo aplicado a empresas, organizações no geral. Meu nome é Eduardo Valneide, sou fundador da Level e também consultor organizacional, cientista organizacional desde 2014. E o papo de hoje é um papo comum de escutar que tem a ver com a questão do salário e do equity pago a um C-Level. Principalmente quando é a primeira vez que esse cargo é ocupado. Né? Tem uma cena que se repete bastante em empresas que estão ali na casa dos. Já estão passando dos 30 milhões principalmente de faturamento ano. O fundador decide que vai contratar ali um C-Level, pode ser um CFO, um COO, até um CEO mesmo. Pesquisa o salário, conversa com headhunters, com empresas de seleção no geral, faz uma ou duas entrevistas, faz uma oferta para essa pessoa, para o escolhido, né? O executivo aceita e cerca de 18 meses depois, 12 a 18 meses depois, esse executivo sai. Esse 12 a 18 não é aleatório, ele tem um motivo para estar aí, tá? Então, esse fundador fica com a sensação de que escolheu mal, obviamente, e contrata outro. Mesmo processo. Aí, 18 meses, 24 meses depois, também não é aleatório, a mesma coisa acontece. A maioria dos fundadores, dos founders, nessa situação acha que tem um problema de gente. Então, ou seja, eu não estou encontrando a pessoa certa para o cargo. E pode ser que seja, mas pode ser que não tenha nada a ver com isso. Seja uma questão de desenho interno organizacional. E aqui que é o ponto que eu quero explorar um pouco mais. Tá? Vou pegar um exemplo aqui do CFO e do CEO para ficar mais fácil. Tá? O salário do CFO no Brasil, dados de 2026, tá? Na média é de quase 400 mil reais ano. Tá? Se eu contar bônus, vai dar meio milhão e um pouco mais. Tratar isso como um padrão é interessante porque é uma média. Tá? Então vou tomar isso aqui como referência. Se eu pegar aqui outras fontes, vão falar coisas parecidas, tá? É tudo em torno de, com bônus em torno de meio milhão, pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende da senioridade da pessoa, tudo isso conta, né? E se eu comparar com a experiência internacional, isso também vai alterar, enfim. São algumas variáveis, mas vamos pegar essa média de 500 mil com bônus, aproximadamente. O que acontece é que dados reais do IBGC, tá, de 2019, é um pouco defasado, mas é um dado que é interessante. 72% das empresas familiares brasileiras não têm um plano de sucessão para cargo-chave. Olha que interessante. Então, quando elas contratam alguém, principalmente para C-Level, elas fazem sem clareza nenhuma do papel, do horizonte ou do que esperam que essa pessoa tenha que entregar. Elas vão muito pelo que o mercado fala. E aí entra um problema grande, que é você pegar aquilo que se espera do mercado. Hoje aconteceu uma coisa interessante na plataforma de seleção, na Level, que eu estou validando ela agora, na última fase de testes. E aí uma pessoa entrou, fez o teste e eu olhei o relatório e deu como não apta para o cargo. Só que a pessoa ela é CEO de uma empresa pequena. E o nível está adaptado. A questão é que, se eu levar em consideração o que a média do mercado diz, que foi a correção que eu fiz na plataforma, inclusive, é que um CEO tem que ser nível 4 para cima. Quando, na verdade, existe CEO nível 3, porque o primeiro C-Level é o nível 3 de cognição. Então, se eu levar em conta o que o mercado fala e a média do mercado, eu vou, às vezes, tirar pessoas ou desconsiderar candidatos que tenham, de fato, capacidade. Ou o contrário. Eu vou pegar candidatos ali que não têm capacidade nenhuma porque eu tomei uma referência estranha. Ou eu não tenho a referência, que é um pouco pior. Tá? E aí tem um outro ponto linkado a isso, que eu falei de salário antes, não foi à toa. Né? O conceito de cognição, de Jacques, ele é aplicável e também se estende para salário. O salário ele deve ser coerente com o time span do cargo, não do título.
Então, por exemplo, um cargo que tem um time span, um horizonte temporal de 2 anos, que é um extrato 3/4 ali, ele tem uma faixa salarial naturalmente diferente do cargo que tem um time span de 5 anos, que é um extrato 4 alto/5. Mesmo que ambos sejam chamados de diretor. E aí a coisa muda substancialmente. Por quê? Lembra que eu falei da média? A média, ela não... Eu nunca gostei muito de média, no geral, para algumas coisas, porque a média ela retrata ela bate uma foto de um vídeo longo, que tem vários pontos. E nessa foto parece um borrão no meio. Mas existem coisas acontecendo nas extremidades que são realmente importantes. Então, aqui isso deixa claro. Por vezes o salário está tão desajustado que você acaba criando um problema ao contratar uma pessoa levando em consideração somente o nome do cargo e não, de fato, o que o cargo é. Isso faz toda a diferença na retenção das pessoas e é um ponto que deve ser sempre considerado. Perfeito? Bom, esse é um tópico que eu queria levantar para deixar claro que, por vezes, o nome que o mercado coloca não é de fato o que o cargo é. Agora, tem uma pergunta que é errada, na verdade. Eu não sei se é errado, melhor, mal colocada, que os fundadores, os founders médios fazem por aí. Que é assim: quanto que eu pago para um CFO, para um COO, para um CMO, para si qualquer coisa? Parece uma pergunta técnica e parece uma pergunta que tem que ser objetiva, mas não é. Ela é vazia, porque não diz nada sobre o que o trabalho vai ser feito. Na consultoria isso é muito comum. As pessoas perguntam assim: quanto que eu pago para um fulano de tal? Eu falei: não sei, depende. O que ele faz na sua empresa? O que um cargo faz numa empresa, o que uma posição de gerência faz numa empresa, pode ser totalmente diferente do que ele faz em outra empresa do mesmo ramo. Às vezes até concorrente. Então isso tem que ser levado em consideração. Então, do exemplo aqui, tá? Só para deixar isso bem claro. 2 CFOs. Só para ilustrar. Mesmo nível. Aspas. O primeiro organiza a conta, faz fluxo de caixa, fecha balanço, reporta para o conselho, tem um extrato cognitivo 3, horizonte ali de 1 ano e meio, mais ou menos, de horizonte temporal de 1 ano e meio, e tem uma faixa salarial de cerca de R$350 mil ao ano, numa empresa média. O segundo CFO, ele faz uma estrutura de captação, ele prepara uma estrutura de captação, prepara a empresa para venda em 5 anos, monta uma política financeira completa, aliada ao mercado e às conjunturas externas, reorganiza a estrutura societária e tem um extrato ali 4 médio. Horizonte ali de certamente 3 anos, 4 anos. E ganha ali 800 mil ano por aí. Os dois cargos têm exatamente o mesmo nome. Ou melhor, as duas posições têm exatamente o mesmo nome. Só que os cargos são completamente diferentes. Os encargos são completamente diferentes. As tarefas são completamente diferentes. O trabalho de um é diferente do trabalho do outro. Logo, o salário de um tem que ser diferente do salário do outro. E o tipo de pessoa que entrega cada uma dessas coisas, desses pedidos do cargo, também tem que ser diferente. Então, o founder médio ele não distingue geralmente os dois. Ele pesquisa assim, salário do CFO. Aí ele pega uma média, aquele borrão que eu falei, a foto com borrão. Paga a média e contrata uma pessoa mediana. Ou às vezes ele contrata o cara pagando B para fazer o trabalho de A. Ou paga A para fazer o trabalho. Se for pagar A para fazer o trabalho de B, o cara não vai aceitar geralmente, tá? Ou o cara aceita porque o cara não tem visão. E o cara de fato não consegue fazer B. E nos dois casos vai dar pau. Ou porque o cara não consegue fazer a tarefa, ou porque ele vai estar fazendo uma tarefa muito abaixo do que ele poderia fazer. Ele não aguenta ficar. Então, quando você pergunta assim, quanto que eu pago, você está admitindo que não sabe ainda qual trabalho vai contratar. E esse é exatamente, ou melhor, essa é exatamente a admissão que destrói a contratação antes de começar. A pergunta certa aqui é a seguinte: em qual extrato cognitivo esse cargo precisa operar? Qual é a complexidade do cargo, em outras palavras? Quando você consegue responder isso, e a vantagem, pessoal, por isso que eu falo de ciência organizacional, isso aqui é objetivo.
não tem flutuação, não tem acho. Ou é ou não é. Ou é nível 3 ou é nível 4. E isso é mensurável. Aí você fala assim, ah, pô, mas tem erro. Óbvio, tem erro, mas qualquer medição tem erro. Mas o erro aqui é muito pequeno. O erro aqui é em torno de 5%, para mais ou para menos. O que não vai mudar o extrato da pessoa, nem a aplicação dela no dia a dia em termos de capacidade de execução. Então, sim, se você faz isso sem um número, sem uma métrica, você está indo no chute. Puramente no chute. E o chute costuma custar um pouquinho caro depois. Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto que é bom levantar é que assim, o desenho de remuneração em 3 camadas, geralmente o founder costuma errar em todas as camadas. Tá? O que é isso, basicamente? Né? Geralmente, para um C-Level, não em todo lugar, geralmente, existem 3 camadas de remuneração desenhadas, que tem lógicas diferentes, obviamente. Primeiro é uma base mensal, é o salário fixo, digamos assim. Ele cobra aquilo que a pessoa faz no dia a dia, é o que o cara tem para viver, que é previsível. Que assim, isso está garantido para mim. E essa base, ela varia muito ali para, por exemplo, para um C-Level, uma empresa que fatura entre 30 e 80 milhões. Esse fixo vai de 25 a 60 mil reais em média. Varia pela função, pelo mercado, maturidade, senioridade, tipo de empresa, mercado em que atua, enfim. O erro mais comum aqui é que o founder costuma pagar base abaixo do mercado, achando que vai compensar com bônus. Beleza? E às vezes é uma estratégia que o founder tem que usar. O resultado é que o profissional vê essa base baixa como um sinal, às vezes, de falta de comprometimento e seriedade da empresa. Mas tá, tem cara que gosta, tem cara que fala assim, não, beleza, o risco é alto, mas eu vou me dar bem no risco, eu vou colocar um percentual alto na variável. Tudo bem, aí vai muito do estilo da pessoa, tá? Mas geralmente isso se está muito abaixo do mercado, isso soa como assim, essa empresa não está confiando em mim, ela vai colocar aqui baixo para depois poder me largar rápido quando sentir que alguma coisa não está legal. Segunda camada de remuneração é a variável de curto prazo, que é o tal do bônus anual, em outras palavras, tá, geralmente. Ou bônus trimestral, ou bônus semestral, depende da empresa ou do mercado. Ele está sempre preso à meta, uma meta mensurável, obviamente, que vai ter um peso ali de 20% a 50%. E o erro comum, primeiro o founder definir metas vagas, tipo, eu quero que você cresça o faturamento, eu quero que você melhore o EBITDA. É muito vago. E o erro 2 é que esse founder mantém o poder unilateral de mudar a meta no meio do caminho. Então assim, tem uma meta definida. Tá, não é vaga a meta é clara, então a gente tem que crescer 15%. Aí no meio do caminho do processo, do time, do janela de tempo para verificar essa variável, eu falo assim, não, aqui, vamos passar para 20%. Nossa, isso aí é jogar confiança no ralo. Porque o cara fala, pô, é loteria. Eu estava fazendo um trabalho bem feito pensando numa coisa, eu tenho que fazer um trabalho diferente agora e eu não vou chegar lá, talvez. Isso é muito pior que não ter bônus, tá? Só para constar. E o terceiro ponto, a terceira camada de remuneração é a variável de longo prazo, que aí pode ser ou equity, geralmente o equity, tá? Essa é uma camada onde esse founder costuma errar mais e onde tem mais dinheiro em jogo. Porque o equity funciona quase como ou melhor, ele funciona quando existe um horizonte claro de evento de liquidez. Tipo, vai ter uma venda, ou vou abrir o capital, ou sei lá. Vai ter liquidez na jogada. Sem isso, o equity vira uma espécie de promessa vazia que o profissional que é mais sênior, ele vê e fala assim, pô, isso aí é só para não ter que gastar dinheiro comigo. Quando ele vê que assim, tá vazio a parada, entendeu? Não é nada ancorado em uma liquidez futura. Óbvio, se o cara vê que pô, a empresa é promissora e ela tem capacidade de se tornar uma empresa vendável e liquidar esse equity para mim no futuro, é um investimento ótimo. Mas quando ele não vê isso, aí é um equity vazio. Tá? Isso é bom levar em consideração. Muito bom levar em consideração. Então, cada uma dessas 3 camadas ela serve para alinhar comportamentos diferentes. A base alinha a presença e a dedicação do cara no dia a dia.
O bônus anual alinha a entrega de meta específica, uma meta que é uma meta necessária para a empresa cumprir os objetivos dela, no ano geralmente. E o equity alinha o pensamento de longo prazo e também uma certa dose de confiança no trabalho de longo prazo. Quem mistura as três numa coisa só está abrindo mão de três alavancas. E são alavancas totalmente distintas. Então, uma é macho até seta, outra é limpador de para-brisa, entende? E se aciona as três juntas, como se fosse a mesma coisa. E não é. E se você bota o peso errado em alguma delas, você vai incentivar um comportamento daquela e pode ser um comportamento prejudicial. E tem várias combinações ruins, obviamente. Boa vai ter uma combinação só. E aí depende muito do trabalho específico que você está contratando. E aí é o famoso conhece a ti mesmo. Você tem que conhecer bem o que você está contratando, o que você está querendo e qual é a realidade da sua empresa para você oferecer de fato alavancas financeiras que façam sentido. Se você oferece alavancas financeiras que não são coerentes e a pessoa sente uma incoerência, você vai ter, obviamente, um problema de médio e longo prazo. E só para constar, o pior cenário para mim, minha opinião pessoal, é você mudar a regra do jogo no meio. Tá? Tipo, mudar as metas de bônus no meio do jogo. Nunca faça isso. Eu não preciso nem falar isso, né? Mas tem gente que faz ainda, então, por favor, se você pensar em fazer isso, não faça. Terceiro ponto que eu acho legal falar. O cálculo, existe uma espécie de um cálculo invisível que ele importa mais que o salário, de certa forma. Tipo assim, vamos lá, como é que a gente pode colocar? O founder olha para a faixa salarial e pensa assim, no custo direto. Então, por exemplo, 500 mil por ano é muito. 300 mil por ano já está mais dentro da minha realidade. Beleza. Só que assim, essa conta é uma conta que não está correta, ela está incompleta. O cálculo mais preciso seria assim, eu vou contratar, quanto que vai me custar a contratação errada desse cara? Se eu contratar mal esse cara, eu perco ali uns 18 meses mais ou menos, que eu comentei 12 a 18. Vou ter que pagar a rescisão, eu perco os negócios que já foram gerados para essa pessoa ou que estão atrelados a essa pessoa de alguma maneira, que estão relacionados por meio de relacionamento mesmo. E tem que repor isso. E esse custo para um cargo de C-Level, ele pode chegar ali fácil a um milhão de reais para uma empresa que fatura ali entre mais de seus 30 milhões por ano. Tá? Mesmo para um cargo que ganha ali 30 mil por mês de base, dependendo da envergadura desse cargo. Então, o primeiro ponto é esse o cálculo não está incluindo isso. O cálculo também não inclui o custo de oportunidade da posição vazia. Cada mês, sem um C-Level competente, a empresa tem que decidir, se for um CFO, tem que decidir financeiramente por coisas que podem ser catastróficas. Só que não no curto prazo, no longo prazo. E aí, quando a bola de neve aparecer, meu amigo, não tem como você correr mais. Então, esse custo da posição vazia é um custo que tem que ser considerado também, é um risco. Tá? E ainda tem uma outra variável desse cálculo que tem que ser incluída, que é o valor adicional gerado. Tipo, um CFO bom numa empresa de 50 milhões ano, por exemplo, ele geralmente justifica o salário numa economia de impostos, numa renegociação de dívida, numa otimização de capital de giro, numa estrutura de venda futura, uma preparação para M&A. Então tem várias situações. Tá? Um bom CFO, nesse nível, ele se paga ali em menos de um ano, por meio das ações que ele vai gerar no cargo dele. Ações estratégicas, obviamente. Tá? Então, esse cálculo do custo salarial tem que incluir essas variáveis também aqui. O quanto custa contratar errado, o quanto custa deixar a cadeira vazia e o quanto ganha quando a pessoa certa entra na cadeira certa. Isso tem que ser muito importante. Então, o salário que você paga para um C-Level, ele não é uma despesa, de certa forma. Ele é na letra fria da lei, mas ele é o preço da seleção. Você está usando o salário como filtro. Você vai pagar ali 250 mil por ano para uma posição que o mercado paga 450 mil, você não vai economizar 200 mil. Você vai, na verdade, colocar um profissional de nível 250 mil
para um trabalho de nível 450 mil. E aí o que vai acontecer é que você vai colocar uma pessoa menos capacitada para fazer uma coisa de maior capacidade. E isso vai dar pau, certamente. A não ser que a pessoa seja assim, for um ouro encontrado, a pessoa tem algum problema também. E comum, tá? É só uma parêntese, as pessoas têm problema emocional. Elas às vezes não se valorizam e elas topam qualquer salário por uma questão de medo, por exemplo, de ficar desempregada ou de necessidade urgente de fazer capital. Só que se essa pessoa topa por esse motivo e você mantém esse salário por muito tempo, a pessoa não consegue ficar. Ela também pede para sair com muita rapidez. Então, esse é um ponto a ser considerado, tá? Não explore a pessoa desse jeito, porque você vai perder a pessoa de alguma maneira, cedo ou tarde. Aí você fala assim, tá bom, entendi tudo que você falou, faz todo sentido. Tô aqui me remoendo, mas faz sentido. Mas o ponto, Eduardo, é que minha empresa não tem dinheiro para pagar esse salário de C-Level de mercado. Eu vou ter que pagar abaixo e compensar com equity, então, né? Razoável pensar assim, mas a implementação geralmente não fica correta, não fica legal. O equity para compensar a base, ele funciona sim, se e somente se existe uma perspectiva real de liquidez futura. Ou seja, eu vou vender e vou ter o dinheiro na mão. Eu ganho uma parte da empresa, mas futuramente eu vou materializar essa parte da empresa na forma de dinheiro. Para deixar bem claro, tá? Numa empresa familiar brasileira típica e média, que não tem geralmente um plano de venda, nem de IPO, nem nada disso, o equity vira uma promessa meio que vazia, assim. Então é uma maneira de burlar o cara, entende? O profissional mais sênior já sabe disso e ele desconta na hora da decisão. Sempre. Então, é até uma maneira de você medir a senioridade da pessoa. Você oferece o equity, o salário menor e o equity, e vê como é que a pessoa reage. Dica para você, tá? Você vai entender um pouco da capacidade que a pessoa tem de mensurar essa questão de longo prazo atrelada à liquidez. Segundo ponto, alternativa honesta. Bem honesta. Participação em resultado mensurável. Tipo, beleza, bom, eu não consigo te pagar tanto, mas vamos atrelar a parte do salário a uma participação que você tem no resultado que eu consigo medir com clareza, semestral, anual. Aí tem uma cláusula bem clara, como é que calcula, como é que fica isso em termos de evento futuro, tem uma vinculação, não tem vinculação. Enfim, é mais honesto. Você atrelar um resultado tangível e palpável no médio prazo. E se você não tem dinheiro para pagar salário do mercado, a pergunta que fica, na verdade, é se você consegue contratar um C-Level agora. Porque às vezes é só uma ilusão que botaram na tua cabeça. Desculpa a sinceridade, mas é. Você fala assim, cara, todo mundo, os meus gurus da internet, todos contrataram CEOs agora. Tem uma pessoa do mercado digital, famosa inclusive, que essa pessoa contratou um CEO que tem a capacidade parecida com a dela. Só que no caso dela, ela queria ali colocar alguém para operacionalizar o processo dela e deixá-la mais livre. E, de fato, eu entendo. Só que é um CEO que não ganha salário de CEO. Ele topou fazer menos. Então a gente volta no problema lá de cima. Vai dar pau qualquer hora. Vai dar pau. Menos de... Pela minha conta, menos de 12 meses para isso acontecer. Tá? Então, assim... Vê se você de fato tem que contratar um CEO agora. Ou um C-Level agora. Tá? CEO, CFO, CEO. Porque às vezes não. Às vezes não. Eu já indiquei a contratação de um C-Level para uma empresa. E a empresa não tinha maturidade para isso. E estava tudo claro que eles precisavam de uma pessoa assim. Só que as pessoas batiam cabeça com coisas muito simples. E de fato não rolou. Até tentaram, mas assim, viram que eles iam ficar... não, colocaram a pessoa na empresa, só que a pessoa pediu para sair e falou assim, não consigo porque não tem ordem aqui. Então, eles não estavam prontos. E aí, de fato, eu ouvi demais o que a pessoa falou para mim e não o desenho interno real. E aí chamaram um cara de mercado pagando menos. E aí o cara
Aí juntou, né? É um combo de problemas, porque o cara de mercado com salário, acostumado a salário bom, ganhando muito menos, ele não consegue ficar. E aí pediu para sair em 2 meses. Então, se você tem que comprar talento sênior com equity vago, você vai acabar com o profissional. Se você colocar um salário abaixo e para um cara sênior, você vai acabar, o cara não fica. E esse cara não sustenta e vai acabar deixando tudo pior, tá? Porque você vai ter que contratar o cara, demitir o cara vai se desligar, você vai ter que contratar outra pessoa, abrir outro processo, e aí é uma bola de neve, tá? Então essa objeção, ela frequentemente revela que a sua empresa não está pronta para um C-Level. Se você acha que o salário do mercado é muito alto, você não pode ter um C-Level na sua empresa. Esse é o resumo da ópera, tá? Esse é o grande resumo da ópera. E é isso. Sugestão aqui agora vamos resumir a parada, né? Vou sugerir um resumo geral para vocês. Se eu quero contratar primeiro, meu primeiro C-Level, tá? E isso é uma decisão cara. Não pelo salário em si, mas porque a contratação errada ela vai custar caro no longo prazo. E cada vez que essa contratação der errado, você que é o dono, né, vai voltar para a operação direta e vai ficar afogado de novo. E a empresa vai estagnar de novo. Então, primeiro, pense muito bem se você precisa de uma pessoa dessa. E quando você for precisar de uma pessoa dessa, meça a capacidade dessa pessoa fazer as coisas. Isso vai ditar, inclusive, o salário que ela vai conseguir, de fato, dar conta de receber. Porque muitas pessoas, se recebem muito acima do que elas entregam, elas acabam boicotando o processo ou pedindo para sair. Mais normal do que você pode imaginar. Perfeito? Voltamos segunda-feira que vem com mais um episódio por aqui. Grande abraço, valeu. Me siga no Instagram e no LinkedIn, Eduardo Valneide. Um abraço.